Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esta é mais uma videoaula com conteúdos complementares aos percursos de aprendizagem e no presente vídeo serão abordados os vetores em matrizes. Este é um conteúdo bem solicitado aí por vocês via Torpedo e eu acho que vale a pena tomar um tempo maior nestes, tá certo? Então vejam. Qual é a motivação principal de uso de vetores, certo? Este é um primeiro contato que vocês terão com um tipo de estrutura de dados, tá certo? Alguns de vocês que estão cursando cursos como ciência da computação, engenharia de computação, análise e desenvolvimento de sistemas, verão outras estruturas de dados, certo? E aí vejam, vetores, a motivação principal é, imagine que você queira armazenar diversos valores em uma só variável. A gente já viu que a variável ela consegue armazenar um dado qualquer. Mas imagine que uma só variável consiga armazenar diversas informações diferentes. Informações estas dentro de várias caixinhas. Dentro de várias caixinhas, assim. Caixinha 1, caixinha 2. E aí vocês abstraem aí a minha capacidade de desenho agora. Caixinha 3. Certo? Eu quero, por exemplo, no primeiro elemento aqui, ter o valor 0. No segundo, menos 3. Depois, 13. 12. Certo? Menos 7. Valores armazenados em uma só variável. Tá certo? Isto aqui é um vetor. Você pode imaginar como várias gavetinhas em que no primeiro elemento do vetor tem o valor 0, no segundo tem o valor menos 3, no terceiro 13, no quarto 12 e no quinto tem menos 7. Mas você poderia ter várias caixinhas aqui, certo? Uma quantidade qualquer do tamanho de um vetor. Tem um limite, claro, mas uma 100 é pouco ainda, certo? Então veja, o primeiro elemento ele se encontra na posição 0 do vetor. O segundo na posição 1. O terceiro na posição 2. O quarto na posição 3. O quinto na posição 4. E o último elemento sempre está no tamanho do vetor menos 1. Aí vejam, quantos elementos tem este vetor aqui antes dos 3 pontinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. E o último elemento está na posição 4. Então, é o tamanho do vetor menos 1. Certo? Está o último elemento do vetor, né? Está na posição tamanho do vetor menos 1. A gente consegue ver todas essas informações via algoritmo em JavaScript. Tá certo? Essa é a representação gráfica aqui da história, mas no algoritmo é um pouco diferente, mas a gente consegue acessar cada uma dessas informações. Por exemplo, existem várias maneiras de declarar vetores. Várias. Na verdade, 3 principais. A primeira é, por exemplo, var, e aí eu vou dar um nome para o meu vetor. E pode ser qualquer nome, contanto que siga aquele princípio dos nomes de variáveis, que existem algumas limitações. Então, posso chamar o meu vetor de vetor. Certo? E ele começar vazio, não ter nenhum valor dentro. Então, se eu por acaso quiser imprimir na tela o valor de vetor, neste ponto aqui, ele vai aparecer da seguinte maneira, na tela. Nada é impresso. Mas se eu quiser, por exemplo, acessar na posição 0 e colocar um valor, faço o seguinte, ó, vetor na posição 0 recebe 93. E aí imprimir vetor na tela. Posso imprimir assim, e aí vai aparecer na tela 93. Certo? Eu quero preencher mais elementos no vetor. Pronto, perfeito. Vetor na posição 1 recebe 33. Imprimo na tela 93 e 33 em uma variável só. Aí veja, 93, vírgula, que é uma vírgula que é o próximo elemento, né? Indicando o próximo elemento, e o 33. Certo? Vou botar um terceiro elemento. Vetor 2 recebe 90.
93, 33 e 90, certo? E se eu quisesse fazer isso? Vetor na posição 10. E não colocar nada nas posições 3 até a 9, né? Posso também querer fazer isso. A representação visual é essa. Mas você deve levar em consideração a seguinte coisa. Vetor 222, né? Faltou colocar isso. Vetor na posição 0 vale 93, na posição 1 tem 33, na posição 2 tem 90 e na posição 10 tem 222. Este é um vetor de tamanho 11, porque tem 11 elementos. Mas os elementos na posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles são todos undefined, certo? Todos undefined. E os definidos são esses aí que estão sendo exibidos. O que está na 10, o que está na 2, o que está na 1, o que está na 0. Certo? Vamos ver isso aí. A representação é essa. Ó. Aqui não tem nada, entre essas vírgulas, né? São todos os undefined. Tá certo? Beleza. Esta é uma maneira de declarar um vetor e preencher valores. Outra maneira é eu já começar com esses valores aqui. Ó. Por exemplo, 3, 5, 10, 14, 99. Imprimir na tela. Tirar o breakpoint. E aí eu imprimo na tela. 3, 5, 10, 14, 99. Ok? Em seguida, existe outra maneira de declarar. É usando o seguinte comando. New Array. E dentro desses parênteses eu coloco os elementos do vetor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Certo? Imprimindo na tela os valores. Ok? E isso aqui é diferente disto, por exemplo. Que isso aí que está escrito agora, new array e 9, apenas um número 9, significa que eu estou declarando um vetor que tem tamanho 9. Tem tamanho 9. Tamanho 9, mas não tem nenhum elemento dentro. Todos eles são undefined. Se eu, por exemplo, quiser imprimir ó, o vetor na posição 0, aí ele vai dizer para mim que está undefined. Undefined. Se eu quiser imprimir o 0, o 1, vai ser undefined, undefined. Undefined, undefined. Beleza? Então, se eu quiser construir um vetor com elementos, com 100 elementos, 1000 elementos, 100 elementos, e cada elemento ser um valor aleatório dentro dele, eu posso também. Ora, veja, este vetor tem tamanho 100, mas não tem nenhum elemento dentro dele. Se eu preciso acessar cada posição deste vetor e preencher um valor nesta posição, eu vou repetir um comando de atribuição 100 vezes. Repetir 100 vezes. Repetir 100 vezes. Isso está associado a uma estrutura de repetição conhecida, que é o for. Eu vou repetir com o for e eu vou repetir exatamente 100 vezes. For var recebe 0, enquanto i for menor do que 100 e mais. Aí nós vamos aqui preencher no vetor da posição i algum valor aleatório. Pode ser um valor aleatório utilizando esta função aqui, ó, math.random. Esta função em JavaScript é uma função tal que gera números aleatórios entre 0 e 1. Tá certo? Entre 0 e 1. Então vamos ver isso. Math.random. Depois, ó, posso até imprimir na tela aqui, ó, o valor do document.write vetor. Aí veja, tá aqui os números, ó. 0. Depois 0. E aí veja, essa maneira de visualização não é tão interessante, né? Tá tudo em uma linha só. Talvez fosse melhor diminuir as casas decimais e colocar todos aqui em uma linha só, pulando várias linhas, né?
Posso fazer isso também. Apago isso. Venho aqui, dou um toFixed. E aí boto 3, por exemplo. E aí eu imprimo na tela. Document.write. Vetor de i. Vetor i. E eu dou uma quebra de linha. BR. Certo? Aí. Valores aleatórios entre 0 e 1. Ah, professor, eu quero valores aleatórios entre 0 e 9. Inteiro. Facílimo. Apenas faça isso. Ó. Multiplico por 10. Este número aqui vem para cá, né? E eu pego a parte inteira. Assim. Ora, veja. Veja se faz sentido isso. Eu vou gerar número de 0 a 9 desse jeito. Aqui, vem para cá, pega a parte inteira. Então vai ser 8. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Opa, 4, 7, 3, 9, 3, 1, 2. Estou pegando números entre 0 e 9. Certo? Números aleatórios. Entre 0 e 9. Ah, eu quero número entre 0 e 15. Tá aqui, ó. Certo? Beleza? 0 e 14 no caso, né? Entre 0 e 99. Aqui. Valores aleatórios. Beleza. Essa é uma maneira de agilizar o seu processo, né? Porque normalmente é o seguinte, o usuário vem formando valores, mas para a gente não digitar aqui sem valores, faz mais sentido eu declarar aqui somente um desses valores. Tá certo? Então vejam, se eu quiser mostrar o dobro dos vetores, né? O dobro dos valores, é muito simples. Depois que eu cadastrei os elementos, posso fazer isso. Ó. Vamos botar só 10, né, em vez de 100. Se tiver a diferença aqui, 10. Vou percorrer o vetor. For vari recebe 0. Enquanto i for menor do que o vetor.length, que é o tamanho dele, e mais. Eu vou imprimir na tela. Document.write vetor na posição i vai ser impresso, né? Mais um br. Que antes disso eu vou fazer o seguinte: vetor na posição i recebe vetor na posição i vezes 2. É o dobro, né? O dobro. Aí veja. Vou botar aqui document.write um HR, né, para diferenciar de quem é o original e quem é o dobrado. E vamos gerar só número só de entre 0 a 9. Aqui, ó. Esse aqui é o dobro desse. 14 é o dobro de 7. 14, depois 0 é 0, né? 376. 376, certo? Então, essa é a maneira de trabalhar com essas estruturas, essa estrutura de dados que é o vetor, certo? Em seguida, o conceito matricial é bem similar, certo? Imagina que você não tem aqui, tem de fato, mas deixa eu tirar ela por enquanto, esses índices aqui, porque de fato você terá uma matriz de informação. Uma só variável que tenha isso, ó, essa estrutura aqui, ó, certo? Essa estrutura aqui. Essa estrutura, vixe Maria. Essa. Aí mais uma linha aqui. Aí imagina que eu tenho 3 pontinhos assim. E o último cara aqui. Eu tenho 3 pontinhos aqui. E esse aqui. Nossa, ficou muito bom agora. Esse e esse. Então vejam, eu tenho agora várias colunas dessa matriz e várias linhas. E da mesma maneira, essa aqui é a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha quantidade de linhas menos 1. E aqui,
0, 1, 2, 3, 4, quantidade de colunas, menos 1, certo? Vou apagar aqui só essa ponte aqui, C menos 1, certo? Então, aqui dentro dessa matriz, eu poderia ter vários valores também, 5, 7, 9, 13, ok? Então, como é que eu declaro uma matriz? E antes de mais nada, né, vale a pena, só na discussão sobre vetores, que um vetor qualquer em JavaScript pode ter essas informações aqui também, ó, 0.5, 0.3, 0.2, números reais, é um vetor de números reais. Posso ter um vetor de caracteres, A, vírgula, B, vírgula, I, vírgula, coraçãozinho, certo? Eu posso ter isso, posso estar imprimindo na tela isso aqui que vai aparecer também. Document.write, vetor. Aqui, ó, certo? Desta maneira aqui. E aí vejam, posso ter um vetor de booleanos, true, false, false, true, certo? Estou colocando valores arbitrariamente aqui no vetor, tá certo? Posso ter um vetor de strings, oi, esse vetor é show, certo? Posso ter um vetor de strings. E uma matriz? Como é que declara uma matriz? Aí veja, inicialmente você pode fazer isso, declarar um vetor vazio. O que está sendo feito na linha 5 é, estou declarando um vetor vazio. E eu vou, em cada posição de vetor, criar um novo vetor dentro. Ou seja, uma matriz é um vetor de vetores. Por exemplo, imagina que eu queira criar uma matriz de ordem 10 por 10. Então faz assim, ó. For vari recebe 0. Enquanto i for menor do que 10, i mais mais. Matriz na posição i recebe um vetor vazio, certo? E aí, vamos criar uma matriz com valores aleatórios entre 0 e 9. Vou fazer outro for, porque eu vou fazer um for para as linhas da matriz e um for para as colunas da matriz. For var j recebe 0, enquanto j for menor que 10, j mais mais. Matriz i j recebe seguinte, math.random vezes 10. Legal. Então, estou construindo aqui um vetor inicialmente. Em cada posição deste vetor, estou incluindo um vetor vazio, e eu já estou transformando ele numa matriz. E em cada posição, linha, coluna desta matriz, eu insiro um valor aleatório. Certo? Aí vejam. Vamos imprimir na tela. Document.write. Matriz. O que é isso que apareceu? Estranho, né? Tá bem estranho. Por quê? Porque não está sendo impresso no formato matricial. O formato de impressão correto é esse. For var i recebe 0, enquanto i for menor que 10, i mais mais. For var j recebe 0, enquanto j for menor que 10, j mais mais. Document.write, vetor na posição i, j, eu coloco aqui um espacinho, e aqui eu faço uma quebra de linha. Pode não fazer sentido agora, mas quando eu executar talvez faça.
E a gente faz uma execução linha a linha para vocês verem acontecendo, certo? Pá. Acho que deve ter algum erro, pronto, ó. Vetor, porque eu chamei de vetor, né? Não é vetor, é matriz. Matriz, pronto, sem nenhum erro. Aí, matriz 10 por 10. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, vejam, tá 10 por 10, de fato, mas parece que tem menos colunas do que linhas. É porque esse espaçamento aqui entre linhas é diferente desse espaçamento aqui. Então, vamos aumentar esses espaços. É só colocar um espaço a mais aqui, né? E aí, dá um refresh na página. Ixi, não aumentou de jeito nenhum. É porque é o seguinte, no HTML, esse espaço aqui, ele conta apenas como 1. Se eu colocar mais um, ele não vai colocar mais um espaço. Tem um comando para isso também, igual como tem um comando para o BR, é o iComercial NBSP. Certo? iComercial NBSP. Eu vou botar aqui 4 espaços. Vamos ver como é que vai ficar. Eu incluí, ó, 1, 2, 3, 4 espaços. E agora a matriz tem um formato matriz quadrada. Certo? Mas vamos ver como é feita a construção disso na tela, né? O que esses dois fors estão fazendo? Como é que eles estão percorrendo a matriz? Porque, ó, vejam, esses dois for aqui são iguais a este for com este for aqui. A mesma coisa. Eu vou fazer a varredura da matriz de modo idêntico, certo? Vamos botar um breakpoint aqui e vamos tentar monitorar a tela, as duas telas, certo? Esta tela aqui e esta tela aqui. Vamos tentar, né? Faço isso. Ó. Vamos botar aqui na tela de inspeção a variável i, a variável j, certo? Acho o for, entrei, e recebe 0. 0 é menor que 10? Sim. Vou botar o mouse aqui. Aí eu entro no for. Aí eu acho o segundo for. J vai receber 0. Tá ali, mudou para 0. J é menor que 10? Sim. Né? Ó, J que é 0. 0 é menor que 10? Sim. Aí eu imprimo na tela o seguinte valor. Matriz na posição 0, 0, que é 9. Imprimo na tela, 9. Massa. Aí J é incrementado. J, que é 1, é menor que 10? É. Então, eu imprimo na tela agora a matriz na posição I0, J1. I0, J1, que vale 2. Então, ó, a cada linha que eu acesso, eu vou imprimindo todos os elementos da coluna. Ó, naquele sentido ali, ó, no sentido que está sendo impresso na tela. Certo? Quando eu chegar no 10º elemento, aí eu vou para a próxima linha e aí eu vou imprimir todos daquela linha, todas as colunas daquela linha. Cheguei no 10º, voltei para a primeira, pulei a linha, agora eu vou acessar o próximo elemento. Certo? E aí, ó, vai sendo impresso nessa ordem aí, nesta ordem. Então, pessoal, o conceito matricial é este, vetorial e matricial é esse em linguagem de programação, e nós nos vemos no último encontro que terá da disciplina em breve. Até a próxima, muito obrigado.